Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Coletiva, o programa semanal de entrevistas da TV Unifev, em que a gente discute diversos temas da nossa atualidade. A nossa personalidade de hoje é muito conhecida e querida em Votuporanga. Já foi vereadora, mas a sua principal marca é na educação. Ela é doutora em Educação pela Unesp, foi secretária de Educação, foi reitora e pró-reitora da Unifev e participou ativamente da história da instituição. Recebemos aqui hoje a doutora Encarnação Manzano. Doutora, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Obrigada, é sempre uma honra estar aqui presente para falar um pouquinho, né, da história. Então, eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. E você é muito conhecida, muito querida aqui em Votuporanga, então justamente assim, a gente tem muita coisa para contar, né, doutora? Tem. E a gente vai passar um pouquinho por cada tema aqui hoje relacionado à sua vida, né, que está aí acompanhando a história de Votuporanga também, sempre presente em todas as instituições da cidade. Mas a gente escolheu esse tema, doutora, para te convidar, esse momento, vamos dizer assim, de outubro, por dois motivos. Primeiro, porque dia 15 de outubro foi o dia do professor. E a senhora tem, claro, né, uma história muito rica nessa área da educação. E também é o mês da campanha pela prevenção ao câncer de mama, né? A gente sabe que você enfrentou a doença, se recuperou, estava aqui me dizendo há pouco que fez um check-up, já está ótima. Mas eu gostaria de, se a senhora puder compartilhar um pouquinho dessa sua história, porque a gente sabe que tantas mulheres, às vezes, acabam passando por isso, né? E os seus conselhos, com certeza, são muito valiosos. Conta pra gente como é que foi que a senhora descobriu a doença. Bom, não foi em exames de rotina, por incrível que pareça, né? Eu descobri isso, eu estava por acaso em Brasília a serviço da instituição. Eu e Lourdes Mainardi. Sim. Porque antes nós não tínhamos todo esse correio eletrônico, tudo que nós temos hoje. Uhum. E isso foi em 2002, final de 2002. E no final da tarde, depois do banho, a gente foi para a janela para olhar, né, a paisagem. E eu senti uma pequena dor, um tipo de uma íngua debaixo do braço. Normal. Então, quando voltei, procurei um médico. E aí ele me falou, ó, precisa procurar um médico, porque isso não é íngua, isso não é... Né? E aí, então, eu procurei. E aí fui diagnosticada, né? O meu ginecologista, ele já bateu a mão, já falou, ó, é câncer, é maligno e nós temos que correr e fazer tudo muito rápido. Eu te dou... teria que ser amanhã a cirurgia, mas eu já vou preparar tudo e você vai para Votuporanga, você resolve os teus problemas lá e já volta para a gente fazer cirurgia. Um grande susto, né, doutora? No meio então, não deu muito tempo de pensar. Mas quando ele me deu o diagnóstico, é claro que você recebe isso de uma forma assim, bastante... por mais preparada que você esteja, você percebe que a coisa é séria. Aí eu pedi para ele, eu posso sair um pouquinho? Aí eu saí do consultório com o Olavo, meu marido, e a minha sobrinha, e falei, vamos dar uma volta no quarteirão, porque eu precisava digerir a notícia. Aí eu voltei para cá, na época o presidente era o Marcos Laraia, disse para ele que eu precisava me afastar, e fiz uma reunião rápida com os coordenadores, na época eu era reitora, e o Marcos Laraia falou assim, não, você não vai se afastar, porque você vai tirar isso de letra. Foi uma pessoa muito importante, porque me deu muito assim, sabe, me deu uma força naquele momento que eu precisava, e realmente eu nem precisei me afastar. Por quanto eu tempo me afastei a senhora muito ficou pouco tratando tempo. a doença? Eu fiquei tratando a doença por 6 meses, mas eu não me afastei. Eu estava pensando sobre isso, né? A gente sempre te via pela cidade, mesmo em tratamento. Então, essa rotina profissional ajuda também, não ajuda, doutora? Ajuda, porque, na verdade, eu fiquei uma semana. Que assim que eu fui, os pontos já estavam cicatrizados, já tirou. E eu já voltei ali, claro, com todas as sequelas que o câncer provoca, né? Mas que são coisas que nós podemos superar. Então, eu penso que, assim, no momento, você fica... mais uma experiência que você tem que passar. E é uma experiência que, eu vou falar uma coisa talvez, né, choque, mas é uma experiência muito positiva para a vida da gente. Eu acho que a gente tira muito proveito de todas as nossas experiências. Eu costumo dizer que no meu dicionário não existe fracasso, não existe... Eu tenho uma capacidade de recuperação muito rápida. É normal, quando se fala em câncer, pensar em morte. A senhora chegou a pensar sobre isso?
Olha, até que não, assim, porque a morte é uma coisa natural. Nós é que às vezes antecipamos, né? Por conta dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Mas assim, parece que é uma palavra macabra, né? Quando você fala câncer. Não, gente, câncer é uma doença igual qualquer outra que vai ser tratada se você for, assim, bastante disciplinado no tratamento que você fizer, tudo que tem que fazer. E se você descobrir, eu penso que a descoberta até do câncer é uma coisa maravilhosa, porque se você descobre, você tem a oportunidade de tratar. E se você não descobre, você morre. Então, é uma experiência assim que nós, mulheres, não temos que ter medo e nem receio da palavra e nem da doença, né? Porque é uma coisa que está aí que qualquer pessoa está sujeita a ter. E por que a senhora acha que muitas mulheres ainda têm receio de fazer o exame? Medo. Medo do resultado. As pessoas têm medo do resultado. E uma coisa que eu observei é como as pessoas escondem. Talvez por causa de preconceito, né? Eu fui totalmente o oposto, eu contei para todo mundo, porque eu queria uma corrente positiva. É claro que tinha gente que queria que eu morresse, porque sempre tem, né? A gente não é uma unidade, vamos dizer assim. Mas eu contei e foi uma coisa assim uma experiência extraordinária. Eu tive um apoio assim sensacional dos alunos. Uhum. Eu me lembro que o dia que eu cheguei da cirurgia, da cirurgia, eu tinha mais de 100 pessoas na minha casa me esperando. Foi uma festa. Uhum. Então, eu penso que nós não temos que ter medo de preconceito, nós temos que falar. Quanto mais nós falarmos sobre isso, eu acho que vai ficando mais, a coisa vai ficando mais fácil, mais leve de carregar. Então, nós precisamos falar, porque depois que eu fiquei com o problema, naquela época, eu descobri tantas pessoas que tinham e que eu não sabia, pessoas até do meu roda de amizades, que tiveram, ou tinham, ou estavam passando pelos meus problemas, e a gente não sabia. Então, é muito importante a gente dividir com as pessoas. Uhum. Tudo nós temos que dividir. O conhecimento, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos momentos mais assim, de angústia. É muito importante a gente dividir, porque o fardo fica mais leve. E eu senti uma leveza com relação a isso, sabe? E a senhora é muito positiva sempre, né? Sempre isso foi. ajuda bastante. Eu tenho uma automotivação, não sei de onde veio, não sei que momento que eu adquiri, mas eu sou muito automotivada. Eu não sofro, assim, com as coisas que acontecem, sabe? Porque eu sou muito de resolver as coisas na hora. Uhum. Às vezes eu fico inibida diante de alguns personagens, mas eu não sou uma pessoa que fico, sabe, remoendo. Eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer, de não guardar mágoa, porque eu falo o que eu penso. Então, quando eu vou para casa, eu vou muito tranquila. Eu tento resolver as questões na hora que elas acontecem. Isso é um pouco de gestão, né? Que a gente aprendeu quando estudou administração, a gestão, que a gente não pode. Porque se você pensa um médico que levar para casa todos os problemas que ele recebe no consultório. Então, nós temos que resolver as questões e voltar tranquilo para casa, para ter uma noite de sono bacana. Como estamos falando, né, desse Outubro Rosa, da prevenção ao câncer, a senhora que lidou com essa doença, que passou por essa experiência, o que nós precisamos aprender ainda na forma como lidar com a pessoa que está no tratamento do câncer? Aprender o amor. Porque as pessoas que sofrem o problema do câncer, que têm essa doença, elas precisam de pessoas muito amorosas ao seu lado, sabe? E eu tive, sabe? Pessoas muito amorosas do meu lado. Essa rede de apoio. A minha família, a própria instituição. Né, Quantas pessoas, né, que torceram por mim. Como eu disse, tem as que não torceram, mas muitas torceram. Muitas. E eu acho que foi muito bom e foi muito positivo. Com certeza foi, Mas né? precisa de muito amor. Nós temos que aprender a dar amor para essas pessoas, a cercá-las de carinho, de amor, porque é o que elas precisam.
E é qualquer doença, né, Fabiola? Não é porque é câncer. Qualquer doença, a pessoa precisa de alguém do lado que esteja ali com ela, sabe? Vamos falar uma palavra, né, mais moderna, curtindo junto, né, aquele momento. O amor pode curar, né, Isso, doutora? Fica essa mensagem aí. Bom, e agora então vamos falar um pouco mais sobre educação, né? Que esse é o nosso tema aqui também. É um dos temas que a gente quer falar com você aqui hoje. Você tem um currículo muito extenso, né, nessa área da educação, e a gente vai passar por ele, mas antes vamos falar sobre a pandemia. Quais lições você acha que o segmento da educação tirou desse período difícil que a gente viveu? Eu penso que a pandemia só trouxe coisa boa, sabe? Porque, embora todas as pessoas, é o meu pensamento, todas as pessoas se preocupem porque, nossa, 2 anos, 1 ano e meio, o ser humano tem uma capacidade de reconstruir, de consertar os erros do desenvolvimento muito grande. Isso não vai fazer falta, não vai. Eu acredito que nós aprendemos muito. Então, eu acho que uma das coisas que ficou que mostrou a nossa capacidade de resolver situações inéditas, inusitadas. Porque ninguém esperava. Mas quando surgiu, né, nós tivemos que achar as saídas. Então, eu acho que nós saímos de uma área de conforto e entramos numa área de desconforto que foi possível a gente criar, a gente fazer coisas que nunca a gente imaginava que faria. E isso foi um crescimento muito grande para todos nós, sabe? Porque é nesses momentos de crise que a gente cria, que a gente cresce, que a gente é capaz de refletir sobre coisas que a gente nunca havia pensado. Então, eu penso que ela trouxe muita coisa, muito de positivo para nós todos. Foi uma lição que eu acho que a gente vai lembrar sempre, mas não vamos lembrar isso como uma coisa... Apesar de todas as mortes que nós tivemos, apesar de tudo que aconteceu, vamos pegar isso como uma coisa positiva que pode, assim, alavancar o nosso comportamento para novas situações que nós vamos ter que viver. Porque os desafios estão aí. Essa não vai ser a primeira e não vai ser a única. Nós vamos passar por muitas coisas difíceis e que isso ajudou a gente a ficar mais preparado para o futuro. Falar em momentos difíceis, né? Durante a pandemia, as famílias tiveram que enfrentar, né, períodos complicados com os filhos em casa. A senhora acredita que o papel do professor, ele passa a ser mais valorizado e admirado agora, depois da pandemia? Fabiola, eu penso, eu acredito, eu tenho certeza que o papel do professor é muito valorizado pelos pais, pelas famílias. Quem não valoriza é o governo, mas tudo bem. Também essa profissão não... Nós profissionais da educação, é aquilo que eu falei, a gente se automotiva, né? Porque nem sempre o dinheiro é tudo na vida da gente. Mas eu penso que as famílias, elas admiram o professor, pelo carinho que a gente sente nas escolas quando a gente vai. Eu já fui de tudo, né? Na rede pública eu já fui de tudo. Eu dei aula desde a criança até, né? Então, a gente percebe que nós somos muito amados. Mas eu acredito que isso serviu para as famílias darem um valor maior para a educação, para a escola, para sentir como é o trabalho do dia a dia do profissional da educação. Porque às vezes, professor, né? O que você é, professor? Né? Então, isso acho que alavancou um pouco, deu uma melhorada nessa visão do que é uma escola. Porque você pensa bem, os pais com os filhos, né? Os pais que trabalham, que às vezes não têm onde deixar os filhos, e tudo isso, as famílias precisaram achar uma saída. Foi inusitado também para as famílias. Então, elas passaram a valorizar esse espaço educacional que, de repente, se fechou e precisou de uma criatividade, né, das famílias para resolver a situação. Mas eu penso que valorizou muito a educação presencial. Eu sempre vi muitos discursos da senhora em eventos voltados para professores e sempre foram os discursos mais calorosos, né, e muito motivacionais, né? E aí eu queria te perguntar justamente isso. O papel do professor para você sempre foi muito importante. Como você definiria essa profissão professor? O papel do professor, ele é muito importante
E se ele completa isso com formação, aí ele fica perfeito, né? Mas o professor é aquele, e o educador são aqueles personagens que compartilham, sabe? O conhecimento, não só o conhecimento, mas as histórias de vida, né? Então, o professor é aquela pessoa que é crível para os alunos, que tem o ideal. Eu estou dizendo do professor que é professor mesmo, que escolheu essa profissão por amar essa profissão, né? Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo que eu fiz clássico, na época era clássico, era científico e era o normal. Eu fiz o primeiro ano dos 3 cursos e eu optei pelo normal. Porque veio ao encontro daquilo que eu realmente queria, sabe? Esse compartilhamento do conhecimento, que é uma coisa extraordinária, sabe? O conhecimento não veio para a gente guardar para a gente, ele veio para ser compartilhado, né? E a gente vai falar, talvez, não sei sobre isso, mas eu penso que o professor é uma pessoa, é um profissional que a sociedade precisa muito, pelo seu papel social, por tudo que ele realiza no dia a dia com os seus alunos, o ambiente de uma sala de aula, né? Então, eu penso assim, isso é tão importante que eu fui fazer um trabalho no interior de Mato Grosso. E quando eu cheguei lá, na faculdade, tinha uma ex-aluna nossa, que estava lá. E eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim, professora, eu realizei meu sonho. Aí eu lembrei do sonho dela. Ela falava que ela queria trabalhar com os indígenas. E ela me levou na escola onde ela estava trabalhando com os índiozinhos. E foi uma emoção tão grande que eu senti naquele momento, que eu entrei na sala de aula dos índiozinhos, de terra batida, sabe? E eles vieram me abraçar e eu senti aquele cheiro de banho de rio, sabe? A situação precária que aqueles índiozinhos estavam estudando e ela ali batalhando, sabe? Eu senti um orgulho de ter feito parte daquela professora, que você não faz ideia. Por quê? É isso que a gente quer, sabe? Esse compartilhamento. O professor é aquele que ajuda a realizar sonhos, sabe? Quantas vezes você vê um aluno desanimado? Professor, eu vou largar. E você chega nele e fala, não, filho, pera lá. Isso é o começo, você tem uma longa estrada, você não pode deixar agora. E você conversa, e você percebe que ele acorda, sabe? Então, eu penso que o professor é uma pessoa extremamente... Não é para qualquer um. Não. O educador, o professor, não é para qualquer um, tem que ser para pessoas muito especiais. Exige muito, né? Exige. Doutora, e assim, o fluxo de informações é cada vez maior, Sim. né? O conhecimento muda, se atualiza. Como manter esses profissionais hoje qualificados? O que a senhora acha disso? Você tem que ser autodidata. Porque do jeito que as coisas correm, você não pode parar de estudar nunca. Você tem que, não precisa ser em escola, mas você tem que ter um autodidatismo, que você tem que pesquisar, você tem que estar sempre antenado para as coisas que estão acontecendo. Você tem que estar, porque se você dormir, se você der uma parada, você já está ultrapassado. Está ultrapassado, é. Então, eu penso que eu pesquiso, até hoje, né? Eu pesquiso e eu sempre falo para os meus alunos, mesmo na pós-graduação, na área de educação, eu falava, você tem que ser um eterno aprendiz, ler, eternamente ler. Porque se você parar, você perde o fio da meada e aí dificilmente você vai alcançar. Então, você tem que estar muito antenado, você tem que estudar sempre, você tem que ser um autodidata, não esquecer que a sua profissão precisa de upgrades, né? Falei certo, upgrades. Falou. Upgrades, né? Que você precisa sempre estar fazendo cursos diferenciados, fazer pós-graduação, né? Então, eu lembro que eu em 75, eu fiz o meu primeiro mestrado, né? Eu falava, gente, nós fomos em 10, só eu que concluí, ninguém mais concluiu. Então, você tem que ser perseverante. Então, você tem que fazer cursos, tem que investir na sua profissão. Mas é caro.
mas vale a pena. O investimento que você faz na sua própria formação vale a pena. Participar de congressos, participar de eventos que tratem do assunto, né? Eu sempre fui colher de congresso, agora já não vou muito, não vou mais, para falar a verdade. Mas eu era colher, eu não perdia um. E eu ia sempre, e era uma coisa interessante, que sempre por minha conta. Né? Então, ó, às vezes a gente pedia na faculdade o abono das faltas e a gente ia, nunca precisei, felizmente, né? Porque eu tinha condições. Porque quando a gente tem condições de pagar, a gente tem que pagar, não precisa pedir, né? Então, eu sempre fui e gostava muito, viu? E isso me ajudou muito a dar essa sequência na minha profissão. Tem que ser um professor estudante, né, Tem doutora? que ser sempre, sempre. Agora, me fala uma coisa. Nós vivemos em uma época de muitos temas e assuntos bem delicados, né? Por muitas vezes polêmicos até. Como a senhora acha que isso tem que ser tratado dentro de sala de aula? Esses temas, eles devem ser levados para a sala de aula? Claro. Por que não? O que é importante é a forma de tratar esses assuntos. Aí que vem a verdadeira formação, porque o professor é um cientista. Então, ele tem que tratar esses assuntos com isenção. É a mesma coisa quando você vai trabalhar as teorias, vamos pegar as teorias da psicologia, que é uma área que eu atuei. Eu tenho que mostrar tudo, mas eu não tenho que dar meu palpite. Eu tenho que mostrar tudo e o aluno vai, e você mostra tudo e dá oportunidade para o aluno chegar à conclusão que ele quer chegar. Você não pode, por exemplo, forçar. Então, desde que o assunto chegue na sala de aula, é importante, sim. Por que não? Porque a sala de aula é um espaço democrático. E tem que se fazer pensar, né, doutora? Exatamente. Tem que se fazer pensar. Então, você tem que abordar, sim. Nós não podemos fugir desses assuntos, porque se eles chegaram na sala de aula é porque eles são urgentes. E se eles são urgentes, o estudante está esperando uma resposta, está esperando que você o auxilie nisso. Então, E promover o respeito pela opinião do outro, né, doutora? Eu acho que é isso que a gente mais Por precisa isso hoje que em dia. é um espaço democrático. Isso. Porque se a sala de aula não for um espaço democrático, as pessoas não vão se manifestar, elas não vão colocar as suas ideias de medo de represálias. Então, a sala de aula tem que ser um espaço democrático. Eu sempre trabalhei democraticamente, não tem assunto proibido. Porque então, que profissional que eu sou? E eu tenho que ter domínio de algumas áreas, porque nós precisamos dominar áreas, né? Nós sabemos que hoje que as coisas vão mudar muito, muito mesmo. Em qual sentido a senhora acha? São mudanças inusitadas. Eu acho que a educação, ela vai ter assim como nós tivemos agora no pós-digital, uma revolução de softwares, nós vamos ter agora uma revolução na educação. De jeito de ensinar, de jeito formas? De tudo. Essa sala de aula, até eu vi o Dr. Douglas falando da sala. A sala de aula com carteiras, uma atrás da outra, com giz, com lousa, isso aí já não existe mais. Isso aí já está ultrapassado faz tempo. Agora, tem muita gente que não está se estudando. Mas e aí, como reinventar isso tudo, né, doutora? Porque, por exemplo, hoje a gente disputa, né, os professores disputam a atenção dos alunos com as redes sociais. Como despertar de novo o interesse do aluno? Você não vai reinventar, você vai reinovar. Porque invenção é uma coisa, inovação é outra coisa. A invenção é quando você cria algum objeto, alguma coisa do nada. A invenção da roda, por exemplo. Ela mudou o mundo. Né? Sim. Enquanto que a inovação, você modifica aquilo que já foi inventado de forma que isso seja em benefício da sociedade e que tenha rentabilidade econômica. Então, você vê que são coisas diferentes. Então, a educação está aí. Nós já temos uma pleiade, nós já temos uma base. Agora, isso vai ser tudo modificado. Nós vamos ter que ser digitais. Acho que a tecnologia que já veio com a pandemia, ela vai continuar. Claro. Não, ela vai... o que está previsto aí, por exemplo, prédios que funcionam como cidades.
Então, você não vai sair do seu prédio para ir num restaurante, para ir numa farmácia, vai ter tudo dentro, porque isso já existe. Né? Nas minhas andanças pelo exterior, a gente já percebeu que algumas metrópoles já existe isso. Eu ia te perguntar sobre isso. Você visitou vários países pelo mundo, vários estados brasileiros também. Dessa sua rica vivência, avaliando as formas diferentes de educar, o que o Brasil erra e no que o Brasil acerta? O que a gente precisa corrigir nisso tudo? Olha, eu nem sei se a gente erra, porque é a questão da informação, Fabiola. Porque quanto mais informações você tem, melhor você age e melhores são as suas... Eu não vou falar melhor, mas as suas decisões são mais acertadas. Então, se eu tenho as informações, que é fundamental, né? Então, eu tenho mais probabilidade de tomar decisões mais profícuas, vamos dizer assim. Mas eu vi muita coisa legal, sabe? Por exemplo, eu me encantei com o sistema democrático de Singapura. É uma coisa, assim, extraordinária, né? Eu fiquei, assim, embasbacada, não sei se a palavra acho que está certa, embasbacada com o sistema de ensino do Japão, que é uma coisa extraordinária. O que a senhora lembra que pode contar pra gente? É uma coisa assim, você vê aquelas crianças pequenininhas já lendo, com quebra-cabeça, com jogos inteligentes, sabe? Sim. Você vê professores e alunos vestidos da mesma forma, sem querer dar destaque para um professor. É como se ele fosse, sabe, um aluno um pouquinho maior, sabe? Eu vi, assim, a idoneidade, o respeito pelo educador no Japão, como eles levam isso a sério, sabe? Eu vi um sistema democrático na Universidade de Berkeley, que é uma coisa extraordinária também, né? Vi universidades sendo criadas no modelo brasileiro, em Macau, por exemplo, né? O sistema financeiro de Hong Kong. Então, eu vi coisas, as belezas do Havaí. Então, eu vi muita coisa, sabe? E que algumas até eu tentei transportar para cá. Sim. Mas muitas coisas a gente... Mas essa valorização do professor, esse respeito ao professor é uma coisa que é importante, né, doutora? É muito importante. A gente percebe que parece que se perdeu isso um pouco, né, ao longo da história. Eu vou te falar, eu falei isso uma vez, eu me lembro até que foi pro Barbão, padre, já se foi. Ele falou, ele brincava, ele era uma pessoa assim, muito brincalhona, assim, enquanto não se investir maciçamente em educação nesse país, nós não vamos sair do subdesenvolvimento. E não vamos, sabe? O dia que um governo chegar e falar, não, educação é prioridade, vai mudar tudo, Fabiola. Vai mudar a saúde, vai mudar problema de comunicação, de trânsito, Olha, vai mudar tudo, porque a educação é a base, é o pilar. Também acredito muito nisso. E se isso não acontecer, nós vamos ficar assim, sabe? À mercê, ficar copiando programas de outros países que não servem para nós. Nós temos que criar o nosso próprio programa educacional. Enquanto a gente não fizer isso, eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade para ultrapassar a barreira do desenvolvimento. Bom, o papo tá bom, a gente vai dar um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, conversando aqui com a doutora Encarnação Manzano sobre educação. Não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva aqui da TV Unifev, recebendo aqui hoje essa ilustre visita da doutora Encarnação Manzano, que tem uma rica história aqui em Votuporanga na área da educação e está contando muita coisa aqui pra gente bacana, dividindo suas experiências, né? E doutora, a gente estava conversando aqui um pouquinho no intervalo sobre a tecnologia ainda na educação, né? Que deve vir muita coisa por aí com o 5G, né? Conta um pouquinho o que a senhora acha sobre tudo isso. Olha... É o que eu diria que dizia antes, que nós teríamos muitas mudanças inusitadas. O 5G, ele vai ter uma velocidade 10 a 20 vezes mais do que o 3 e o 4G. Sim. Com isso, nós vamos ter uma conectividade muito maior do que nós temos hoje.
uma conectividade que as escolas não preparam, muitas vezes, os alunos para isso. Se é que a gente prepara para alguma coisa. Que quando a água bate, a gente tem que aprender. Não é assim que funciona? Então, essa conectividade, eu estava vendo, assim, o 5G. Ele vai conectar você com a tua geladeira, com a farmácia, com a escola, com a tua televisão em casa. Então, é uma conectividade que eles falam de ou transdisciplinaridade, sabe? Que muitas vezes a educação, como ela é dada hoje, ela não facilita esse tipo de comportamento das pessoas. Por exemplo, as matrizes curriculares. Eu acredito que não será mais por disciplinas estanques. Porque o estudante, o conhecimento e a matéria, ela não tem divisão. Então, o processo tem que ser, assim, totalmente ampliado. Então, por exemplo, você aprende matemática aqui, filosofia aqui, história aqui, sei lá o que lá. O que acontece? Fica estanque. Mas essa conectividade, ela não existe. Então, o que acontece? O ensino, a educação, principalmente no ensino superior, ela deveria ser um ensino mais de conectividade assim. Eu ensino muitas coisas num mesmo assunto. Se voltar lá no passado, o Dewey já dizia, né? Que a gente tinha que fazer um ensino por unidade de interesse, umas coisas assim. Porque ninguém ensina ninguém. Na verdade, ninguém ensina ninguém. A gente aprende o que a gente quer. Entendeu? Ninguém ensina. Pensa que eu vou lá, eu ensino nada. Nós aprendemos aquilo que nós queremos aprender. E aí que vem a questão da sala de aula. A tecnologia vai auxiliar muito a sala de aula. Vai ser muito melhor. Porque você vai poder trabalhar com o aluno com essa conectividade que nós não temos hoje. Então, eu estou dando uma aula X, um aluno pega lá e fala, professora, eu estou vendo aqui, tal. Como nós encaixamos isso? Então, eu já dava aula assim com meus alunos. Até quando eu dei aula há 3 anos, a gente já trabalhava dessa forma. Então, porque o aluno tem que perceber que há uma interação. O conhecimento, ele não é estanque. O conhecimento, ele é global. Ele é um conhecimento que abrange tudo. Em tudo tem de tudo. Uhum. Então, as matérias vão ter que ser desenvolvidas de uma forma de interdisciplinar e transdisciplinar, que é onde surge a criatividade, onde surgem os novos conhecimentos. Mais integradas, né? Você integra, mas ao mesmo tempo, a partir dessa integração, você cria novos conhecimentos. Que é isso que está acontecendo aí na tecnologia. Uhum. Então, isso é inovação? 5G? É inovação, sim. Porque já tem coisas a mais. Um carro, por exemplo. Pensa no carro de 1950 e pensa no carro de hoje. Foi inovando. Foi agregando coisas que deram um efeito positivo, porque financeiramente foi rentável, né? Uhum. E deu maior conforto para a sociedade. Então, as aulas vão ter que ter outro formato. O professor tem que mudar radicalmente a sua forma de trabalhar. Ele tem que trabalhar com um conjunto de conhecimentos para que o aluno perceba e comece a fazer essas interações, que isso a gente chama de interdisciplinaridade, né? Para poder entender um pouco o que está acontecendo. Agora, o que nós fazemos? Nós fragmentamos todo o conhecimento que era conectado, nós fragmentamos, e agora, se a gente quiser acompanhar a tecnologia, a gente vai ter que fazer o quê? Misturar tudo de novo. Então, os formatos de aula vão ter que ser totalmente diferentes. Não precisa mais de carteira, não precisa mais de mesa de professor e cadeira, não precisa mais de lousa, não precisa mais disso, sabe? Por isso que eu falo, ele tem que ser um autodidata, senão não consegue. É o pensar fora da caixa, né? Pensa fora da caixa. Então, é isso aí. E para você ter uma vida criativa,
você precisa do quê? Você precisa parar de ter medo de errar. Porque a inovação, ela impõe prejuízos. Porque nem sempre a inovação dá certo. Muitas inovações são descartadas, dão um prejuízo imenso, mas tentou-se. Então, você não pode ter medo de errar. Inovação exige coragem, né? Exige coragem. Exige coragem. E o professor tem que ser corajoso. Uma das inovações que a gente percebeu nos últimos tempos foi o ensino à distância, né? Que ganha cada vez mais espaço e tal. Qual a sua opinião sobre esse formato? Então, o ensino à distância, agora com a pandemia, a gente percebeu o quanto se deu valor ao ensino presencial. Sim, No meu ponto de vista, eu não sou contra o ensino à distância, mas eu penso que ele deveria ter um referencial. Por exemplo, por que foi criado o ensino à distância? Para atender pessoas que não tinham condições de ir para as escolas. Então, eu estou lá no Amazonas, lá no meio da mata, mas eu tenho um contato, ensino à distância. A formação, por exemplo, para a formação do indivíduo, eu penso que para uma pós-graduação é ideal, mas para um indivíduo que ainda está num processo de formação, o ensino à distância, ele não é pleno como é o ensino presencial. Porque o que o ensino presencial tem a mais? Os relacionamentos. Então, hoje, você não precisa nem saber muito, mas você precisa ser bem relacionado. Então, se você vai, por exemplo, numa entrevista hoje para emprego, se você não tiver um bom relacionamento, você não permanece. Porque hoje a questão das relações é uma questão primordial. A questão do atendimento é uma questão primordial. Saber comunicar, né? Exatamente. Comunicar, então, você precisa disso. Sim. Então, é por isso que eu falo das salas que são espaços democráticos. É lá que a criança, que o aluno tem que aprender a falar em público, errar, acertar, sabe? Ter as orientações necessárias para que ele tenha uma expertise futuramente naquilo que ele vai fazer. Então, essa questão aí que eu acho que pega, sabe? Sim. Bom, doutora, agora eu gostaria de falar um pouco com a senhora sobre a história da Unifev e a sua contribuição desde os primeiros anos da instituição. A senhora foi diretora, vice-diretora da FACLE, que era a Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga, que antecedeu a atual Fundação Educacional de Votuporanga. E depois disso foi reitora e pró-reitora da Unifev e docente em diversos outros cursos. Enfim, você participou ativamente de grandes mudanças aqui na Unifev. Resume pra gente, quais foram os principais momentos dessa história? Você viu que eu pedi para resumir, porque realmente é muita história, né? É realmente uma história. É difícil, né? A Unifev tem 55 anos, né, de história. A senhora está aqui desde o começo. A Unifev tem 55 anos. Eu fui aluna da primeira turma. Letras, pedagogia? Pedagogia. Pedagogia. Isso é a inovação, né? E aí eu terminei o curso, tal, depois eu fui convidada para substituir um professor que entrou para a política e eu peguei 2 aulas, que ninguém queria porque eram 2 aulas, tinha que pagar para trabalhar, mas eu falei, quer saber, eu vou encarar. Então eu fui aluna da primeira turma e foi aí que eu comecei, né? Aí eu comecei a dar aulas, a trabalhar aqui e sei lá, e ela se transformou nisso que ela é hoje. Então, ela se transformou, ela inovou, ela teve, assim, capacidade para se inovar, para acompanhar, de certa forma, o desenvolvimento, não de uma forma tão, né? Porque se você comparar hoje a Unifev, eu nem sei se eu devo falar, mas, com algumas outras escolas e até universidades, a gente está à frente. E se comparar com outros, nós ainda temos que andar muito. Então, a Unifev, ela teve essa capacidade de se reinovar, certo? E ela tem muita capacidade para ir adiante. E eu até tenho ideias. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias, que ajudaram muito, né? E eu vi a FACLE, que era assim, coqueluche, né?
Explica para o pessoal, qual era essa linha do tempo, assim? Primeiro foi a Facli. Primeiro foi a Facli. Depois... Se a gente for anotar, a Unifev, ela é um pouquinho mais velha, porque nós nascemos como autarquia municipal, tá? Aí depois, em 70, ela foi transformada em fundação. Tá. Aí ela passou para o Conselho Estadual, depois ela foi para o Conselho Federal. Então, foi todo um processo que foi acontecendo. E aí, o número de cursos ia aumentando também, né? A capacidade. Ele ia aumentando. Nos anos 70, foi criada a FACICA, que tinha Administração e Ciências Contábeis. Isso. Né? E ela foi num crescer, né? E quando chegou, se não me falha a memória, em 97, foram criados 10 cursos, foi quando eu fui reitora, né, em 2001, antes um pouquinho, foram criados 10 cursos da área de saúde, pela autonomia do centro. Importante, né? Com certeza. Então, eu participei do curso de Direito, que eu estive lá na UAB Federal, lá em Brasília, para defender o curso. E hoje é um dos principais da Unifev. Foi uma coisa assim muito... O Celso participou disso, o Celso Vasconcelos, ele participou, né? Que o nosso curso de Direito teve diligências, porque eles não queriam aprovar de jeito nenhum. E aí me pediram para que eu fosse lá para poder defender a causa. Eu fui, defendi diante do pessoal lá. Falei, não... mas quando já se viu 100 vagas, eu falei, hoje, com a tecnologia, a gente dá aula para 300 de uma vez, se quiser. Então, a gente foi defendendo a causa, né? Então, depois nós tivemos a união da Facli e da FACICA, que virou a FIV. Ah, sim. Aí a FIV, que era, né, Faculdades Integradas de Votuporanga. Aí nós fizemos um projeto pedindo à universidade, eu já precisava ter 8 cursos, nós já tínhamos os 8 cursos aprovados para a universidade, que o primeiro projeto foi para nós nos transformarmos em universidade. Tá. Aí, na época, o Conselho Federal, o Conselho Nacional, teve alguns problemas lá que aí não podia mais criar universidade, aí nós reformulamos o projeto que era para ser universidade, transformamos então em centro, que foi uma figura nova que apareceu no cenário do ensino superior. Então nós fizemos todo o projeto, refizemos o projeto. E aí foi quando a Unifev passou, a FIV passou a ser chamada CEUV? CEUV. Foi isso? Isso. E quanto a isso tem uma coisa, CEUV, que era um nome que puxava para baixo. Sabe quando puxa para baixo? Tá. Aí, foi na minha época também que houve a mudança de nome. Aí, o Diogo Vicentini foi o que sugeriu esse nome. Tá. Ele é o criador da Unifev. Tá. Então, a gente alterou o nome, mudou, porque... Aí, de CEUV passou a Unifev. Passou a Unifev. Tá. Aí, nós fomos aprovados como centro, isso foi em 97. A gente já sabia que ia ser aprovado, porque a gente já tinha ido em Brasília, já sabia, mas nós seguramos, que até foi a nova diretoria que acabou dando a notícia depois. Então, em 97, nós nos transformamos em centro, que nós adquirimos uma série de autonomias. Autonomia para criar cursos, autonomia para registrar diploma, autonomia para uma série de coisas que até então nós não tínhamos. A gente não está falando aqui só sobre mudanças de nomes, né, doutora? É mudança de uma série de situações. É inovação. Né? É muita inovação. Exatamente. Com certeza, é um crescimento, né, contínuo, né? Isso. Que acompanhou a história de Votuporanga também, né? Foi isso, Fabíola. E aí depois veio a medicina, né, que trouxe ainda mais... Então, a medicina, ela está no primeiro PDI, primeiro projeto, Plano de Desenvolvimento Institucional, ela já foi pedida. Na época, eu participei do PDI também, e já tinha a solicitação do curso de medicina, que foi criado bem depois. E aí foram criados 10 cursos na área de saúde, que são esses que nós temos até hoje, e esses cursos que foram criados, criou um problema para nós também. Por quê? Porque nós tínhamos que ter todos os laboratórios, e nós não tínhamos nada, nós não tínhamos expertise na área de saúde. Então, nós precisamos criar, meu período de reitoria foi só para criar laboratório. Ampliar a biblioteca, você imagina 10 cursos da área de saúde, 100 laboratórios, que são extremamente importantes. Nós não tínhamos ainda o 3D, né, que nós temos hoje, estratégias que nós podemos usar. Mas tivemos que criar, na minha fase, parece que nós criamos
acho que uns 60 laboratórios, 50, 60 laboratórios. E hoje um dos principais laboratórios é a Santa Casa, né, doutora? Que contribui muito, né? A Unifev contribui com a Santa Casa e a Santa Casa com a Unifev, né? Mas os laboratórios da formação, a gente precisava ter. Sim. Que são os que nós temos aí até agora, né? São exigidos pelo MEC, né, e tudo. Então, foram momentos... A TV, por exemplo, né, em 89, sim, eu era diretora da FACRE. E o Diogo era o presidente da fundação. Então, foi muito bonito o dia que nós inauguramos, que foi inaugurada aqui a televisão. Foi uma conquista regional extraordinária, né? Nossa, foi... e aí, nós estamos aqui, né? Aí nós fomos criando os cursos, né? E chegamos onde nós estamos. E agora? Como é avaliar isso tudo, fazer uma regressão, uma avaliação também pessoal da sua contribuição? Como é ver hoje a Unifev no patamar em que ela está? Olha, eu penso que eu adoro isso daqui. Faz parte da minha vida. Trabalhei para o governo do estado, né? Eu sou concursada 5 vezes na área de educação pública. Fui tudo lá também, né? Passei 5 concursos, desde professora até dirigente, eu fui aprovada no concurso. Mas eu vejo assim que aqui eu me fiz, porque lá eu tive uma ideia da educação pública. Aqui eu tenho uma ideia de uma educação que é quase pública, mas não chega a ser, né? Mas eu penso assim, que eu sou o resultado de tudo isso, sabe? Tudo que eu aprendi, por mais que eu faça por aqui, eu nunca vou conseguir, né? Porque eu sou o resultado de tudo isso. Então, eu penso assim às vezes, que foi uma jornada assim, bem aproveitada, porque a gente aproveitou cada lance. E aprendi demais da conta. Eu acho que eu aprendi muito, né? Com tudo que aconteceu, com as coisas que aconteceram boas e as coisas que também não foram tão boas. E a gente, então, aprendeu muito. E aqui, para mim, foi uma escola muito importante. Eu tenho uma paixão muito grande pela Fundação e pela Unifev, sabe? E o que eu vejo que é mais importante, e graças aqui, nós tivemos, assim, diretorias muito importantes aqui, que realmente tinham como finalidade o ensino, sabe? E isso alavancou muito a nossa instituição. E uma curiosidade importante, né, doutora? Os diretores executivos da Fundação, eles não têm salário, que é o que muita gente não sabe, né? Sim, os diretores executivos da Fundação, o presidente da Fundação, o do conselho, eles não têm salário, né? Não tem. Uma curiosidade bacana para a gente contar aqui. Eu acho que isso é outro aspecto muito importante que muitas vezes as pessoas não conhecem da instituição, né? Que existe aí homens que se prontificam a trabalhar gratuitamente para preservar e ter uma instituição forte como é a nossa. Então, nós temos até hoje, né? São pessoas muito assim, idôneas, pessoas que realmente gostam da instituição, né? Nós tivemos aí pessoas que têm um certo vínculo com a instituição, que amam também a instituição. Sim. Então, eu vejo que nós tivemos, assim, diretores que foram muito importantes, né? A Unifev, ela conquistou uma história de muita credibilidade, né? Muito ligada na vida da comunidade também, né, doutora? E a credibilidade se faz com bons homens, né? Sim. Então eu vejo agora, por exemplo, o doutor Douglas, que é uma pessoa que tem, a gente percebe que ele é uma pessoa assim que tem, sabe, tudo para fazer uma gestão extraordinária, e vai fazer. Eu tenho certeza que vai. Com certeza. O doutor Douglas que assumiu agora, né? E nós vamos estar junto, graças a esses homens, sabe, a esses profissionais que se dedicam aqui de forma gratuita, que nós podemos ter. Veja bem, nós não visamos lucro. Exato. A Unifev é uma instituição sem fins lucrativos, ela é comunitária. Né? Comunitária. Olha certo. Que coisa bonita que é isso, né? Então, ela é de todo mundo, ela é de Votuporanga. Então, Votuporanga tem que ter um amor por essa instituição. Os empresários,
Eles precisam, porque uma boa parte, não vou dizer maioria porque eu não tenho esse dado, mas uma boa parte dos profissionais que trabalham nas nossas empresas, nas nossas indústrias, passaram por aqui. A Unifeb que ofereceu, que forneceu esses profissionais. Então, se todos essas empresas, essas indústrias, aglutinassem esforços para a nossa instituição, nós iríamos voar. Que isso que acontece nas universidades do exterior. Todos se empenham em fazer da universidade uma coisa cada vez melhor, para que os profissionais que vão para o mercado depois sejam também os melhores. Então, eu acho que eu estou fazendo um chamado, né, para nossas empresas, para os empresários, como é importante, né? Nós temos aí a prefeitura, que é bacana, nós temos a Santa Casa, bacana, por que não um pool de empresários e de indústrias, né? Que para trazer esse, sabe, para estar junto, né, com a nossa diretoria para fazer coisas assim grandiosas. É isso mesmo. Para inovar mais ainda. Muito bom. Fica o convite, então, né, para essa ideia aí, doutora. Bom, agora a gente está se encaminhando aí para o finalzinho do programa. Infelizmente, nós não vamos conseguir falar sobre toda a sua história aqui, né? Muito, muito legal. Mas a senhora foi secretária da Educação também e vereadora, né? Foram cargos de muita liderança e de muita representatividade, falando sobre mulheres, né? Agora, sobre esse poder feminino. Como é que foi para a senhora encarar esses desafios? E você sente falta de mais mulheres na liderança? A mulherada também precisa querer mais, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, Secretaria de Educação, a melhor coisa que aconteceu, que foi pouco período, que depois eu vim para cá, né? Foi eu ter a oportunidade única, como profissional, de ver os meus alunos atuando lá fora. A qualidade do nosso ensino, porque é aí que a gente avalia realmente a qualidade do ensino. Como que os nossos estudantes estão atuando lá fora. E eu tive esse privilégio de ver os nossos ex-alunos, né, agora profissionais, atuando na sala de aula ali, ó, no chão mesmo, como que é. Então, isso para mim foi uma das grandes coisas. Vereança, eu fui vereadora, sim. Na verdade, eu vou confessar que eu sempre gostei muito de política. Mas eu cheguei tarde. Eu deveria ter ingressado nela antes. Por que tarde? Antes. Não, porque já, né? Aí eu ingressei um pouco tarde. Mas foi uma experiência extraordinária. Às vezes, eu não fiquei decepcionada. Eu aprendi tanto. Eu aprendi a ver Votuporanga por ângulos diferentes. Eu vi a periferia de Votuporanga sofrida. Eu consegui conhecer Votuporanga de uma forma, com um outro olhar que eu não tinha antes. A minha consultora sempre foi minha mãe. Minha mãe morreu aos 93 anos, lúcida e maravilhosa. E eu cheguei em 2008, eu cheguei nela e falei, mãe, eu quero entrar na política. Ela estava na cadeira já, né, de balanço, e eu ajoelhei, pus a mão no colo, falei... Ela falou, você quer, filha? Vai! E você vai ganhar, ela falou. Que coisa, como que mãe é mãe, né? Como ela se chamava? A Maria. Maria. Aí, quando foi pro Japão também, foi a mesma coisa. Ela falou, você quer ter... Vai. Eu falei, mas não tem dinheiro, você vende o carro. Quando você voltar, você compra outro. Então, minha mãe era uma pessoa muito atirada. Analfabeta, ela se auto-alfabetizou. Te motivou sozinha. Também a ir ela lia, ela discutia qualquer assunto. Que bom. Então, ela falou, vai que você vai ganhar. E não é que eu fui e ganhei, e ela não viu. Porque ela foi embora antes. Então, foi uma experiência boa, sabe? Deu para mim perceber coisas que antes eu não percebia. Pessoas que eu achava que era uma coisa e eu percebi que não era aquilo. Outras que eu achava que era outra coisa e percebi tudo que elas eram, sabe? Então, foi uma experiência muito bonita para mim, porque eu aprendi política nos livros, na verdadeira política. E aí eu comecei a perceber também que a política que está aí não é aquela que a gente... gostaria de ter, mas enfim, é a que nós temos que conviver com ela. Mas foi uma experiência legal. Quanto ao poder da mulher, empoderamento, que eu acho que a mulher sempre teve poder. Os homens não querem acreditar, eles acham difícil, porque é mulher, né?
Ah, cara, mas se não fosse mulher, você não estava aí, né? Tem esse detalhe. Então, eu penso que a mulher, ela tem um poder próprio, ela tem uma luz própria, sabe? Ela precisa ter mais coragem. É aquilo que eu falei, você tem que correr riscos. Não pode ter medo de errar. Ô, gente, as batalhas estão aí para vencer e eu vou perder. Se tem um jogo, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Mas será que alguém perde realmente? Ninguém perde. São experiências que nós vamos, assim, ó, agregando coisas extraordinárias na vida da gente. Então, a mulher, ela precisa ter mais coragem. Ó, se Votuporanga se juntar as mulheres de Votuporanga, elas elegem a Câmara inteira. Porque nós somos mais mulheres do que homens. Então, a mulher precisa acreditar mais nela mesma, sabe? E esse negócio de preconceito, não sei o quê, eu acho que não. Não tem isso. Eu acho que cada um é cada um. Então, você que é mulher, enfrenta, você é forte, você é capaz. Você foi capaz de gerar filhos. Quer fortaleza maior? Então, vá em frente, sabe? Arrisca. Não tem importância que não vai dar. Se não deu, você aprendeu. Então, eu penso que a mulher, ela tem uma força que ela mesma desconhece. O dia que ela se predispor a conhecer a força que ela tem, não tem para ninguém. Então, você está vendo mulheres aí despontarem como em profissões assim, bonitas e difíceis, né? Tem profissões que parece que são apropriadas para a mulher, né? Tem. Uhum. Porque o homem, ele é objetivo. A mulher, ela é mais, né? O homem centra a atenção dele numa coisa só. A mulher centra naquilo quando ela já viu tudo que está em volta. Né? Então, é uma coisa assim muito importante. Então, mulher, vai em frente. Luta por aquilo que você deseja. E vão em frente com esse exemplo maravilhoso. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso. Assim, eu tenho muito respeito pela sua história, pelo que a senhora já fez por Votuporanga. Então, assim, meu reconhecimento, meu humilde reconhecimento. E parabéns e muito obrigada mais uma vez. Valeu muito, sabe? Eu acho que a vida da gente é muito bonita para a gente desperdiçar e perder tempo com coisas banais, sabe? É isso mesmo. E a gente tem que ter esse processo de recuperação rápida, de não ficar, sabe, daquilo, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, privilegiada. Eu não reclamo, porque a vida me fez uma pessoa feliz, uma pessoa realizada em todos os aspectos, né? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa realizada, que faço as coisas que eu gosto. Então, eu acho que isso é que interessa. É isso. Né? Isso Mas foi muito obrigado, foi uma honra. Imagina. E um privilégio estar aqui hoje com você. A gente podendo falar dessas coisas. Né? Muito legal mesmo. Valeu a pena. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal de casa, meu abraço. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Unifev. E um último recadinho, doutora, aproveitando a sua presença, o nosso bate-papo sobre educação. O vestibular da Unifev está com as inscrições abertas, tá bom? Para 2022 já. Então, vamos lá, né? Vamos seguir em frente, vamos pensar no futuro. E a pós-graduação também. E a pós-graduação também. Então, tá bom, gente. Valeu, até a próxima.